Como vocês puderam ver na visita, né, e aqui no vídeo, a gente está aqui no maior complexo farmacêutico do Brasil. Nós empregamos aqui 6 mil colaboradores, empregos diretos, sem contar os indiretos. Daqui saem aproximadamente 20 bilhões de comprimidos por ano, são produzidos aqui. A gente teve a oportunidade de visitar aqui a linha da losartana, né, um medicamento aqui que é no programa Farmácia Popular, né, são 200 milhões de comprimidos por mês do SUS. Obrigado, presidente. São 200 milhões de comprimidos aqui por mês de losartana produzidos, presentes aqui em praticamente 100% dos lares brasileiros, né? E estamos anunciando aqui em primeira mão, né, o projeto IFA brasileiro, que a gente tem muito orgulho de estar compartilhando aqui em primeira mão com vocês, em que, como a gente vê no vídeo, vamos verticalizar toda a produção da escopolamina, né, e deixar de importar. Hoje a gente importa aproximadamente 60 milhões de reais de escopolamina e vamos passar a exportar aproximadamente 200 milhões de reais, né? Vamos ser o maior exportador de IFA do Brasil. Aqui, de acordo, né, com as políticas, com o objetivo aqui de reduzir a dependência de insumos farmacêuticos e contribuir também para a redução do déficit de balança comercial de insumos farmacêuticos, que a gente sabe que é um grande desafio aqui para o Brasil. A gente teve um investimento nessa fábrica de aproximadamente 200 milhões de reais, com apoio do BNDES, e vamos gerar 500 novos empregos aqui na região de Anápolis. Então, estamos muito honrados de apresentar esse projeto aqui e, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né? Presidente Lula, ministro Padilha, ministro Dario, ministra Aniela, vice-presidente Alckmin. Então, espero que vocês tenham gostado da visita, né? A gente tem um totemzinho, né, para entrega, não sei se já está aqui, mostrando ali a folha, o IFA. A gente entrega ou agora ou depois aqui para vocês. Agora, entrega agora para a imprensa fotografar. Isso. Estão pegando ali. Enquanto isso, passa a palavra para o Padilha. Bom dia, gente. Dizer primeiro da alegria de estar aqui, Breno, junto com o presidente Lula. Primeiro desse grande complexo de indústria que faz parte do grupo Hypera, que é um dos maiores grupos que a gente tem muito orgulho do Brasil, presidente. O grupo Hypera tem a Brem Pharma, que é uma das indústrias que o senhor viu. Tem uma que eu e o senhor, como somos corintianos, a gente tem um apelo maior, que é a Neoquímica, que é quem, inclusive, bota o nome da nossa arena lá. De vez em quando dá os remédios que a gente precisa tomar, o Buscopan, a dipirona para aguentar a dor de cabeça que às vezes o nosso time dá de vez em quando. Tem parcerias fundamentais na produção, mas uma coisa muito importante que as pessoas, o Brasil precisa saber, a gente só consegue estar aqui nesse que é o maior complexo de produção de medicamentos da América Latina, porque o Brasil tem uma coisa muito forte e importante, que é o que gera a demanda para que eles possam produzir os medicamentos, que é o compromisso de que toda pessoa no Brasil tenha direito ao acesso aos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. É isso que dá força. Nós visitamos, junto com o presidente, a planta da losartana. A losartana é um medicamento para pressão. Medicamento muito importante para a pressão. É um medicamento que as pessoas tinham dificuldade, às vezes, de ter acesso. E não tem nada pior para uma pessoa que sofre da pressão alta, ela não ter a regularidade do medicamento, de ela ter a tranquilidade e a certeza que todo dia ela vai, no horário dela, tomar a medicação, é aquilo que vai controlar a pressão dela, que ela não vai ter a situação de não conseguir comprar esse medicamento, ou ir numa unidade de saúde e não conseguir ver esse medicamento lá, e aí com isso interromper o uso da medicação e disparar a pressão dela de novo. E a losartana, presidente, é o medicamento mais distribuído de graça no Aqui Tem Farmácia Popular, que é um programa que o senhor criou. O senhor criou o Farmácia Popular
nos seus primeiros governos. E não foi fácil, porque tinha muita gente que era contra a criação do programa Farmácia Popular. Tinha muita gente que não compreendia a importância do governo federal garantir direto para a população brasileira os medicamentos das duas doenças crônicas mais comuns, que é a hipertensão e diabetes. O senhor teve a coragem de criar o Farmácia Popular, depois o senhor deu um passo além, que foi criar o Aqui Tem Farmácia Popular, usando a rede privada de farmácias no Brasil. Foi outra luta, foi uma decisão política do senhor de criar essa parceria, uma parceria público-privada com as farmácias que estão espalhadas em todo o Brasil. O senhor criou esse programa, depois veio apresentar Dilma, fortaleceu esse programa, colocou pela primeira vez os remédios para hipertensão e diabetes de forma gratuita. Depois, infelizmente, vieram puxando o freio de mão no programa, passaram a exigir que as pessoas pagassem, cobrando das pessoas no acesso, deixando de fazer recadastramento das farmácias, deixando de ampliar. Felizmente, o senhor voltou a governar esse país, tomou a decisão da gente voltar a ampliar o Farmácia Popular, tomou a decisão de colocar todos os remédios do Farmácia Popular de graça. São mais de 40 medicamentos de graça para hipertensão, diabetes, asma. Colocar as fraldas geriátricas, que é um problema grave para as pessoas, que inclusive é uma dificuldade para as unidades de saúde ter um lugar para estocar a fralda geriátrica. Então o senhor colocou a fralda geriátrica no Farmácia Popular, também de graça, é um grande crescimento em 2025. Eu quero dizer para o senhor e para todo mundo aqui acompanhar que em 2025 nós fechamos com 27 milhões de brasileiros e brasileiras que pegam todo mês o remédio da Farmácia Popular para ter a garantia do seu tratamento. E isso gera essa demanda, isso dá coragem para empresários brasileiros ousados, como o Grupo Hypera, investir cada vez mais. Eu vim aqui, presidente, quando eles abriram a primeira parte aqui. Hoje, quando cheguei aqui, achei que estava chegando num lugar diferente. O quanto cresceu o investimento que está sendo feito. Em primeiro lugar, porque tem essa ousadia do senhor de garantir o acesso aos medicamentos. Uma segunda coisa que está acontecendo aqui hoje, presidente, foi isso que o Breno apresentou, que é uma outra ousadia. Porque muitos medicamentos a gente produz e entrega para a população, e a gente é, em geral, o terceiro, o segundo, às vezes o quinto maior mercado do mundo, mas a gente continua comprando muito as matérias-primas, os insumos de outros países. Isso significa a gente gastar muito às vezes, significa a gente ficar refém de quanto que vai aumentar o dólar, significa ficar refém de quando teve a pandemia da Covid-19, todo mundo lembra, a interrupção de garantia de medicamentos. Quando tem uma guerra, como está tendo essa guerra absurda de novo, né, de você ter interrupção, dificuldade na logística. Quando tem uma guerra como essa, o cara que opera a logística, ele chega para o Breno e fala: está tendo uma guerra, vou ter que cobrar mais caro para transportar, começa a pressionar. Então a decisão da nossa indústria, guiado por uma política que o senhor criou, que é o Nova Indústria Brasil, coordenado pelo nosso vice-presidente Alckmin, que tem um eixo da saúde, coordenado pela área da saúde, que é a gente produzir cada vez mais aqui no Brasil todas as etapas daquele medicamento que chega para o povo brasileiro. E o Grupo Hypera teve essa ideia, a ousadia, com apoio nosso, apoio do BNDES, de pegar um produto que é a escopolamina, que todo mundo conhece como Buscopan. Quem aqui já não teve que tomar um Buscopan na vida, tá certo? Todo mundo já teve que tomar. Eu vi o Pedro Wilson, ele já queria levar uma caixa de Buscopan aqui, que é um produto que apenas uma fábrica internacional é responsável por 70% da demanda global hoje. Essa fábrica, presidente, está planejando parar de produzir em 2026. Ela não produz aqui no Brasil e está planejando parar a produção dela, porque algumas empresas internacionais estão de olho cada vez mais em outros medicamentos, que são medicamentos com um alto valor na compra, importantes, com investimento tecnológico, e estão abrindo mão de produzir aquilo que a população precisa. Então a gente tinha um risco seríssimo em 2026 dessa fábrica parar de produzir e a população brasileira e o mercado mundial
ficar refém da necessidade de encontrar outras fábricas que voltassem a produzir o chamado Buscopan. E o Grupo Hypera, com o apoio do BNDES, resolveu assumir esse desafio, que é produzir todas as etapas. E que, na minha opinião, presidente, faz um casamento de duas grandes potências que é o Brasil: o agronegócio e a saúde através do SUS. Esse casamento da produção, de plantar aqui no nosso país, algo que só é plantado na Austrália, e por conta do nosso clima, da nossa terra boa, do conhecimento de tecnologia que nós temos, a nossa planta aqui já está produzindo 2 vezes mais do que a capacidade da planta da Austrália, ou seja, a nossa brasileira está melhor do que a australiana, que era original, né? Produzindo cada vez mais, agregando valor. Eu nem sabia desse dado, o diretor daqui da Hypera, que está responsável por toda a cadeia, contou aqui que a planta, quando você extrai o princípio ativo da planta, custa R$60 o quilo, é isso? Da folha, R$60, quando junta todas as folhas, 1 quilo da folha, R$60. O produto ativo para virar um medicamento custa de $1.000 a $1.500 até $2.000. Ou seja, aquilo que era o valor sendo agregado em outro país passa a ser agregado aqui em território brasileiro, gerando emprego, conhecimento, tecnologia aqui para o povo brasileiro. Ou seja, garantindo que a gente tenha toda essa cadeia de produção. E pode acontecer o que acontecer no mundo. O povo brasileiro pode ter garantia e tranquilidade que o Buscopan vai estar sendo produzido aqui. Pode aumentar o dólar, pode ter conflito, o que tiver, pandemia, o que tiver, a medicação vai estar acontecendo e sendo produzida aqui, com isso puxando essa grande força. E tem uma terceira coisa que eu queria até mostrar aqui. Esse aqui é um medicamento, presidente, chamado Nusinersen. Olha o nome dele, como é difícil. Esse medicamento, para vocês saberem, é um medicamento para uma doença rara, chamada atrofia muscular espinhal. Se uma família tiver que comprar esse medicamento, ela vai gastar no primeiro ano de tratamento R$1 milhão por ano. E é um medicamento que a criança começa a tomar e vai ter que tomar ao longo da vida inteira. É R$1 milhão no primeiro ano e cerca de R$500 mil a cada ano ao longo de toda a vida. Seja um medicamento, se as famílias brasileiras, a imensa maioria das famílias brasileiras, se tivesse que bancar sozinho esse medicamento, todos que estamos aqui, a gente não teria condições de bancar esse medicamento. Esse medicamento, felizmente, por uma decisão de fortalecimento cada vez maior do SUS, presidente, hoje ele está no SUS. Hoje o SUS garante um medicamento que é R$1 milhão por ano de graça para as pessoas. Mas a gente tinha um desafio maior, que a gente vai garantir nessa medicação, ela é produzida com a tecnologia lá fora, e aí se um dia tivesse algum conflito, ou se quem detém a tecnologia não quisesse mais exportar para o Brasil, poderia significar uma insegurança para essas famílias, para as pessoas que tomam essa medicação. Graças a uma política do seu governo, as parcerias de desenvolvimento produtivo, que a gente pega um instituto público, a nossa Fiocruz, do governo federal, do Ministério da Saúde, empresários nacionais que estão interessados e dispostos a fazer com que a gente avance na produção tecnológica do Brasil, como o Grupo Hypera. E um parceiro internacional disposto a transferir essa tecnologia, que no caso dessa parceria aqui é a Yanzhou, que é uma empresa chinesa, e começamos a fazer o programa de transferência de tecnológica para o Brasil. Essa fábrica que está aqui, presidente, vai produzir essa medicação, todos os passos dela, do medicamento que custa R$1 milhão por ano para as famílias, como medicamento 100% brasileiro, nacional, garantindo a soberania para o nosso povo. E isso só é possível, esse investimento só acontece, a Hypera só vai lá atrás de comprar os equipamentos, vai comprar os equipamentos na China. A indústria chinesa só vem fazer a parceria com o Brasil porque sabe que o senhor é um presidente que faz parcerias com todos os países, não tem preconceito
e sabe que a gente vive o melhor momento da parceria Brasil e China, só vem para cá porque tem a segurança que o SUS vai fazer a compra desse medicamento para chegar para a nossa população. Então é usar o esforço do acesso, da garantia, como estratégia industrial de inovar a tecnologia, atrair cada vez mais tecnologia, gerar emprego, renda aqui no estado de Goiás e para todo o Brasil. E é por isso, presidente, que a gente fica muito feliz, porque o senhor lançou um desafio para o país. Primeiro, fortalecer o SUS, que é algo que o senhor e o vice-presidente Alckmin estiveram presentes desde a criação. O senhor como deputado constituinte, o vice-presidente Alckmin como constituinte, fizeram parte dos parlamentares que na Constituição, deputada Adriana, deputado Rubens Ottoni, estão aqui os deputados federais, construíram o SUS. Depois o senhor tomou a decisão de que saúde não é gasto, saúde é investimento. E para aquelas pessoas que duvidam que saúde é investimento, deveriam ver essa fábrica aqui. Porque o que é o motor dessa fábrica é o BNDES, é a ousadia de empresários brasileiros e é a demanda criada pelo investimento que o senhor faz no Sistema Único de Saúde, na farmácia popular e no compromisso de transformar como direito um medicamento que custa R$1 milhão para as famílias e passa a ser direito para todo o povo brasileiro. Então, quero agradecer muito, presidente, agradecer o Breno, todos os nossos colegas ministros que estão aqui, o Olavo, que é de Goiás, que coordena o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que junta ali os empresários, junta todo mundo que está preocupado com o desenvolvimento do país, porque hoje é um dia simbólico desses dois casamentos. Um, do agronegócio com a saúde brasileira, e o outro, da saúde e do acesso com o desenvolvimento industrial do nosso país. Isso faz com que o Brasil tenha cada vez mais o S da saúde, o S do SUS e o S da soberania para cuidar do nosso povo brasileiro. E vou passar a bola aqui agora para o nosso vice-presidente Alckmin, que coordena toda essa política industrial. Presidente Lula, Breno Oliveira, saudando aqui todo o grupo Ipera, ministro Padilha, Dario, Aniele, parlamentares, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas um grande dia, presidente. Nós temos aqui 6.000 colaboradores. O Grupo Ipera, 10.000 colaboradores. É uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. E o segundo déficit da balança comercial brasileira é saúde. O primeiro é TI, tecnologia de informação. A gente importa mais do que exporta. E o senhor lançou o Redata para atrair data center, estimular a transição digital, e aqui é o segundo déficit. Nós estávamos importando 60% de tudo que a gente precisa. E na Covid, a gente viu que não tinha ventilador. De repente, você tem que importar até ventilador. Então, é um setor estratégico. E hoje, um grande passo. A Ipera, ao invés de importar IFA, o insumo farmacêutico ativo, ela vai exportar o IFA. Então, nós, de importador, passaremos para exportador. Um grande investimento. BNDES tem uma participação importante. A reforma tributária vai ajudar muito, que ela vai desonerar totalmente investimento, desonerar totalmente exportação e zera o imposto, presidente, para medicamentos mais utilizados. Não vão, hoje paga ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. O IVA vai ser zero. E a outra parte é reduzido em 60%. Então, a reforma tributária dá um empurrão. A lei do bem, que é crédito tributário para poder inovar, para poder avançar ainda mais. BNDES trazendo crédito. E a Anvisa, o senhor está impulsionando a Anvisa, concurso público, mais colaboradores, mais recursos humanos, mais agilidade na Anvisa e fazendo a inovação incremental. Dá um exemplo do que é isso tão importante para a indústria. Melatonina, eu tomo em comprimido, então já tem a melatonina, mas de repente eu posso ter a melatonina em spray.
Essa é a inovação incremental. Isso a Anvisa tem impulsionado. Então, a gente fica muito feliz. A ciência mudou o mundo. Na década de 40, a gente vivia 45 anos de idade. Essa era a expectativa de vida média no Brasil. Pulamos para 50, 60, 70, estamos chegando a 80 e vai subir. Isso é ciência. E 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina e antibiótico. E a gente ficou triste, presidente, que o Brasil, que tem o maior e o melhor exemplar de esquema de vacinação, de imunização do mundo, ter tido há poucos anos atrás uma campanha antivacinal, né? Uma vergonha. E o resultado disso foi que o Brasil tem 3% da população do mundo e teve 10,5% das mortes por Covid. Esse foi o triste resultado de tudo isso. Mas agora é o contrário. O Ministério da Saúde, presidente Padilha, lançando novas vacinas, inclusive agora contra a dengue, HPV. A vacina de HPV vai quase erradicar o câncer de colo de útero, que é muito ligado ao papiloma vírus. Então, vida longa ao SUS, vida longa à indústria farmacêutica. O presidente Lula estimula a indústria e a indústria voa. Parabéns, bom trabalho. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Brinde aqui para o senhor, a planta, produto Buscopan. Presidente. Então, aqui, explicando, né, essa aqui é a planta do Boísia, da onde é extraída a escopolamina, né, o medicamento Buscopan, amplamente utilizado aqui no Brasil, e o mapa, né, do país aqui, com o projeto IFA brasileiro. Fala o nome da planta aí. Escopolamina, a planta do Boísia e o princípio ativo escopolamina, que é isso aqui. Esse é os $1.500 aqui. Isso. Sai isso aí. Faz a extração, né? Todo um processo químico, tecnológico, e extrai a escopolamina, que vai no princípio ativo que é o princípio ativo do Buscopan. Está chovendo? Hoje tem helicóptero, vai voar. Eu vou ter que parar de falar porque o helicóptero não voa. Hoje é muito rápido aqui, olha. Primeiro, essa semana a gente teve uma semana muito exitosa, porque eu quero transformar esse ano de 2026 no ano em que haverá uma disputa, já que é ano da Copa do Mundo, entre a verdade e a mentira. Nós vamos tentar deixar claro para a sociedade brasileira o que é verdade e o que é mentira nesse país. Quem faz e quem diz que faz. Quem faz e quem não faz. Porque não tem outro jeito de você consertar o Brasil se você não estabelecer uma linha de corte entre o que é verdade e o que é mentira. Porque a mentira tem uma predominância muito grande, porque a mentira voa, a verdade engatinha. Porque a verdade você tem que explicar, a mentira você não explica. Se o cara falar que o Pedro Wilson, sabe, fez uma coisa errada, sabe, o cara falou, divulgou, e é ele que tem que passar o resto da vida se explicando que não fez uma coisa errada. Então mentir é muito fácil. E a gente vive nesse país e no mundo, não é só no Brasil, um momento muito sério de muita mentira. Então esse ano, veja, essa semana eu estou muito feliz, porque essa semana a gente aprovou o ECA Digital. Ou seja, a gente aprovou, fiz um decreto que é a regulamentação da lei mais importante para combater o abuso das plataformas com crianças e adolescentes, com ofensas, com bullying, sabe, com cenas, sabe, eróticas, com tentativa, sabe, de abuso de crianças. Então, é a lei mais dura que nós fizemos no mundo, foi a lei que nós fizemos essa semana. Ainda ontem, antes de ontem, nós aprovamos a lei antifacção. Nós queremos
chegar no andar de cima da corrupção nesse país e do crime organizado. É muito fácil prender pobre na periferia, mas eu quero ver prender os donos no apartamento de cobertura. Eu quero ver prender os donos do narcotráfico nos condomínios chiques desse país. Matar os pobres na periferia é simples e é justificável. Agora eu quero ver ir na cobertura de 500 metros quadrados e pegar o cara que ganha de verdade com isso. E nós ontem aprovamos uma lei, a lei, sabe, antifacção, que nós queremos chegar no fundo do crime organizado. Na conversa com o presidente Trump um tempo atrás, vocês viram que ele estava atirando na Venezuela por causa do narcotráfico, por causa do crime organizado. Até foi lá e pegou o Maduro e levou para Nova York. E eu disse ao presidente Trump, se você estiver falando sério no combate ao crime organizado, o Brasil está nessa. E já mandamos informação para ele. Mandamos informação, mandei inclusive o endereço de casas de brasileiros que fazem parte do crime organizado, que mora em Miami. Falei para ele, você quer combater o crime organizado? Começa a me mandar os meus bandidos que estão lá para cá, para a gente poder puni-los. Até agora não veio. Mas eu não desisto, nós vamos continuar conversando, porque nós queremos combater o crime organizado. Montamos uma base da Polícia Federal em Manaus para cobrir toda a fronteira brasileira e cada país da América do Sul tem um delegado à disposição dessa base para a gente acabar de uma vez por todas com esse tal de crime organizado que faz tanto o povo sofrer. Depois que aprovei essa lei, eu viajei para São Carlos ontem, junto com o Alckmin. Nós fomos ontem inaugurar o primeiro avião supersônico produzido genuinamente no Brasil, que é o avião caça, numa parceria com a Gripen, que é uma empresa sueca. Depois que nós saímos da inauguração do avião caça, nós vamos inaugurar uma fábrica do primeiro trem de alta velocidade que vai ser feito no Brasil, na cidade de Araraquara. Vai ser produzido o primeiro trem de alta velocidade no Brasil. Depois nós saímos de Araraquara, nós fomos para São Carlos, inaugurar um hospital universitário da Universidade de São Carlos, que na última prova é o melhor curso de medicina da história do Brasil. E depois nós fomos lá, uma doutora reivindicou uma maternidade e como Alckmin, a gente também já ofereceu construir uma maternidade lá na Universidade de São Carlos. Depois nós saímos ainda, fomos para outra agenda. Foram 4 agendas ontem, nem eu, nem o Alckmin, nem ninguém almoçou. Nós fomos almoçar às 7 horas da noite no avião. Nós fomos inaugurar uma outra coisa importante. Você sabe que o Brasil tem a 3ª fábrica de avião do mundo, a Embraer. A Boeing é a primeira, Airbus é a segunda, a Embraer é a 3ª, a 4ª acho que é canadense. Pois bem, qual era o problema que a gente tinha? A gente tem a 3ª empresa de avião do mundo, ela vende para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem muitos aviões da Embraer e as empresas brasileiras não compram avião da Embraer. Nem a TAM, nem a Gol, nenhuma comprava. E ontem, pela primeira vez, a gente foi assinar um acordo, a Latam está comprando 70 aviões da Embraer. Numa coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária porque isso vai virar uma espécie de moda. As outras também vão ter que comprar. Porque os aviões da Embraer são de muita boa qualidade. E para fazer voo aqui dentro do Brasil e na América do Sul, não precisa avião maior do que o da Embraer. E hoje eu estou aqui. Estou aqui. Primeiro, nós fomos visitar a Caoa. A Caoa que eu tive inaugurando ela em 2007. E hoje eu voltei para inaugurar. Investimento de 8 bilhões de reais de 2023 a 2028.
numa parceria com a empresa chinesa que vai produzir carro flex da maior qualidade para que todos os jornalistas e jornalistas possam comprar um carro desse e andar de forma extraordinariamente confortável aqui em Goiás. E agora aqui na Abrainfarma. A Abrainfarma, que é a empresa responsável de produzir algumas coisas que é sagrada ao ser humano. Vocês sabem que eu sou do tempo em que as pessoas pobres iam no médico, o médico dava receita, as pessoas levavam a receita para casa, colocavam embaixo do travesseiro, ou colocavam dentro de um copo na prateleira e ficavam esperando chegar o dinheiro para comprar. Como o dinheiro não chegava, muitas vezes as pessoas morriam sem poder comprar o remédio. Aí nós inventamos de criar o farmácia popular, garantindo um direito humanitário de que todo mundo tem o direito de ter o remédio para salvar a sua vida. E se a pessoa não pode comprar, o Estado tem obrigação de fazer com que essas pessoas tenham direito. Muita gente acha que isso é gastar muito dinheiro. Eu, sinceramente, não tenho limite de investimento melhor do que você colocar dinheiro para salvar vida de homens, mulheres e crianças nesse país. Portanto, a farmácia popular é uma coisa extraordinária que já garante 41 remédios de uso contínuo para que as pessoas possam sobreviver. E agora que o Padilha falou que até remédio de 1 milhão, 1 milhão, porra, eu nunca pensei que tinha um remédio que custasse 1 milhão. Será que a minha vida vale tanto? 1 milhão? Mas é importante, porque se tem doença e precisa desse remédio, é o Estado brasileiro que tem que garantir. Portanto, eu estou muito orgulhoso de saber que o Brasil está crescendo muito na chamada indústria da saúde, crescendo muito. Nós temos viajado para a Índia, nós temos viajado para a China, nós temos viajado para a Coreia. Aonde tiver expertise para a gente trazer, a gente vai trazer. A gente quer fazer associação, a gente quer fazer parceria, a gente quer produzir as coisas aqui e vender para o mundo, porque tudo isso chama-se uma palavra mágica: soberania nacional. E se a gente toma conta da saúde do povo, é uma coisa extraordinária. Portanto, eu quero te dar os parabéns, Copa. Dar os parabéns, porque quando a gente tem empresário que acredita nas políticas públicas que o governo anuncia, e nós temos o Alckmin custando da Nova Indústria Brasil, um companheiro que tem experiência de monte, é médico, foi prefeito, foi deputado, 16 anos governador de São Paulo, derrotou o PT todas as vezes que ele pudeu com o PT. Eu poderia ser inimigo dele, mas sou amigo dele. Pronto. Isso é uma demonstração de que a nossa unidade vai fazer esse país ser um país altamente industrializado em todas as áreas. Portanto, meus queridos companheiros da Abrainfarma, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo Brasil. Muito obrigado, Alckmin, pelo trabalho. E Padilha, você é um gigante na saúde. Gente, se vocês acompanharem uma coisa chamada agora tem especialista, vocês não vão ter noção do que é isso. Nós vamos ter 150 carretas para fazer exame homem e mulher, todas as doenças possíveis, tirar todas as fotografias possíveis. Aqui em Goiás tem 2, a partir de amanhã tem mais 2. Viu? Se o cara tiver fazer tomografia, se o cara tiver ressonância magnética, qualquer coisa vai ter na carreta, ele vai entrar e vai fazer, coisa que muita gente morria sem ter direito. Porque a pessoa ia no médico, o médico dava consulta e falava: você precisa de um cardiologista. Aí ele ia na secretária, a secretária falava: só vai ter cardiologista daqui a 1 ano. A doença não espera. Aí quando ele ia no cardiologista, não, você tem que fazer uma ressonância magnética. Mais 1 ano, a doença não espera. Então agora, se Maomé não foi a montanha está indo a Maomé. A gente está levando as nossas carretas para cuidar das pessoas. Ô, gente, você vê que há 6 anos não se comprava ambulância do SAMU? Há 6 anos não se renovava? Há quantos anos não se renovava o ônibus do caminho da escola? Porque
Esse país foi abandonado. Então nós agora estamos mostrando o seguinte: esse ano, meu caro, você tem que me ajudar. É a hora da verdade contra a mentira. Quem mentir tem que ser desmascarado, porque é muito fácil se esconder no banheiro e ficar falando bobagem no celular. É muito fácil se esconder no banheiro, deitar na cama à noite e ficar fazendo futrica. Então nós vamos enfrentar esse debate. Nós vamos enfrentar. O nome será A Verdade contra a Mentira. E vamos saber de que lado está a sociedade brasileira nessa disputa que nós vamos fazer. No mais, um abraço, um beijo no coração, que eu vou para o Rio de Janeiro agora trabalhar um pouco mais. Agora, na Presidente, antes de eu ir para o Rio de Janeiro, enquanto a chuva cai, tem uma pessoa que está chegando ali, um símbolo nacional. Venha para cá, o nosso Zé Gotinha. Vem cá, enfermeiro Diego. Porque essa semana começa a campanha de vacinação contra a gripe para os idosos, para as gestantes e para as crianças. E o presidente Lula, que é um presidente que acredita na vacina, que não faz chacota com quem está com problema de saúde respiratório, vai ser nosso primeiro vacinado aqui. Presidente Alckmin também. Vem aqui a doutora, presidente Alckmin, vamos vacinar o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin aqui. Deixa eu guardar aqui, porque sou médico, eu vou aplicar. Aí. Estamos acompanhando a visita do presidente Lula ao complexo industrial da Brim Pharma, em Anápolis. Neste momento, o presidente e o vice-presidente estão sendo vacinados contra a gripe para marcar o início da campanha de vacinação contra a influenza. Durante essa visita em Anápolis, ao complexo industrial da Brim Pharma, o presidente Lula anunciou que essa fabricante de medicamentos vai produzir um insumo chamado escopolamina, que é um princípio ativo do Buscopan, um remédio bastante comum e muito utilizado aqui no Brasil para dores abdominais. A expectativa é que em 2026 a Brim Pharma seja o maior produtor de escopolamina do mundo. Simbolizando o início da nossa campanha de vacinação contra a gripe. Está em todas as unidades de saúde do país. 76 milhões de doses produzidas no Brasil. Também 100% brasileira hoje, na parceria com o Instituto do Butantan, que produz a vacina. Está em todas as unidades de saúde do país, porque esse país confia e acredita na vacina e o Zé Gotinha voltou a ser respeitado no nosso país. Muito obrigado, presidente, e que todos sigam o exemplo do presidente Lula de se vacinar aí nas unidades de saúde, hein? Presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin acabaram de receber a vacina contra a influenza, marcando o início da campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Eles estão visitando o complexo industrial da Brim Pharma em Anápolis, no estado de Goiás. Depois dessa agenda, eles seguem para Niterói, no Rio de Janeiro. Lá, eles vão participar da abertura da caravana federativa na cidade de Niterói.
E nós acompanhamos ao vivo a visita do presidente Lula ao complexo industrial da Bren Pharma, em Anápolis, no estado de Goiás. Essa fabricante de medicamentos vai produzir a escopolamina, que é o princípio ativo do Buscopan, remédio indicado para dores abdominais. O projeto integra as diretrizes da Nova Indústria Brasil e do Complexo Econômico Industrial da Saúde e teve 250 milhões de reais de investimentos com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O objetivo é ampliar a produção nacional de insumos farmacêuticos essenciais. Além disso, o país deixará de ser apenas importador e passará a ser exportador do insumo farmacêutico. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o fornecimento gratuito de medicamentos pelo SUS é uma política de governo que salva muitas vidas. E investir na produção nacional é uma forma de não ficar refém do mercado internacional. A gente só consegue estar aqui nesse que é o maior complexo de produção de medicamentos da América Latina, porque o Brasil tem uma coisa muito forte e importante, que é o que gera a demanda para que eles possam produzir os medicamentos, que é o compromisso de que toda pessoa no Brasil tenha direito ao acesso aos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Em 2005 nós fechamos com 27 milhões de brasileiros e brasileiras que pegam todo mês o remédio da farmácia popular para ter a garantia do seu tratamento. E isso gera essa demanda, isso dá coragem para empresários brasileiros ousados, como o Grupo Hypera, investir cada vez mais. Já o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a indústria de saúde é deficitária no Brasil, mas que a partir de hoje passará a ser exportadora desse princípio ativo. O Grupo Hypera, 10 mil colaboradores, é uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. E o segundo déficit da balança comercial brasileira é saúde. O primeiro é TI, tecnologia de informação, a gente importa mais do que exporta, e o senhor lançou o Redata para atrair data center, estimular a transição digital, e aqui é o segundo déficit, nós estávamos importando 60% de tudo que a gente precisa. E na Covid, a gente viu que não tinha ventilador. De repente, você tem que importar até ventilador. Então, é um setor estratégico. E hoje, um grande passo. A Hypera, ao invés de importar IFA, o insumo farmacêutico ativo, ela vai exportar o IFA. Então, nós de importador passaremos para exportador. E o presidente Lula ressaltou que a produção de insumos farmacêuticos é importante para o Brasil ter soberania também na área da saúde. Se tem doença e precisa desse remédio, é o Estado brasileiro que tem que garantir. Portanto, eu estou muito orgulhoso de saber que o Brasil está crescendo muito na chamada indústria da saúde, crescendo muito. Nós temos viajado para a Índia, nós temos viajado para a China, nós temos viajado para a Coreia. Aonde tiver expertise para a gente trazer, a gente vai trazer. A gente quer fazer associação, a gente quer fazer parceria, a gente quer produzir as coisas aqui e vender para o mundo, porque tudo isso chama-se uma palavra mágica: soberania nacional. E se a gente toma conta da saúde do povo, é uma coisa extraordinária.